Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar a TP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero lo puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos de volta. Ó. Salve galera do Pro Enem, pedindo bênçãos, entidades do tempo, para continuar falando com vocês sobre o regime militar, governo militar, ditadura militar. E agora a gente vai falar da parte mais pesada, é uma aula pesada, galera que é mais emocionada, já tô avisando que as histórias que vão chegar por aí não são lá muito maleáveis, beleza galera? Na semana passada eu falei com vocês sobre o ano de 68, que vai acontecer um monte de coisa, vai ser o momento auge ali da Tropicália, um movimento de contracultura do Gil, do Caetano, da Bethânia, do Tom Zé, da Rita Lee com os Mutantes, do Glauber Rocha, do Hélio Tissica, um movimento que vai contestar o quadradismo, um movimento que vai ir contra a mesmice, um movimento que é por si só subversivo no sentido de não aceitar as velhas formas de se fazer a vida, né? Ou, como diria o Raul Seixas, de ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Então esses caras vão brincar com concretismo, vão escrever novos roteiros de cinema, vão fazer novos arranjos musicais, novos instrumentos musicais, vão misturar o rock com o pagode, vão misturar o caruaru, o mandacaru com o jazz e a bossa, com o rock dos Beatles, uma coisa assim extremamente rica, poderosa e imortal. A Tropicália e o tropicalismo estão aí até hoje, cara. O Caetano e a Bethânia, eu falei Bethânia, mas é a Gal Costa, né, que faz parte da Tropicália. Mas estão aí fazendo turnê pelo Brasil, tá? Eu fui no show deles aqui, pertinho do Pro Enem, inclusive. Na semana retrasada, agora eles estavam em Belo Horizonte. Então, quer dizer, para onde o Gil vai, para onde o Caetano vai, eles estão sempre perguntados, sempre perguntados sobre a Tropicália, sobre o movimento, sobre como foi aquilo tudo. Semana passada cantei um monte de música para vocês, não foi isso? Mostrei para vocês a MPB, o Jair Rodrigues, Edu Lobo, Elis Regina, e aqui o Gil, doidão, brigando contra o uso da guitarra elétrica. Falando sobre a Jovem Guarda, que vai ser um movimento não politizado, especialmente falando sobre os elementos que vêm dos Estados Unidos, o carro, o cigarro, o cinema e a cultura do bad boy, né? Ir ao cinema é uma coisa normal, mas eu tenho que manter a minha fama de mal. Tipo uma coisa meio High School Music e tal, que mistura Elvis, que mistura Beatles, que mistura tudo que vem de gringo e que... eu até lembro, semana passada eu ia falar uma coisa no chat, deu uma briguinha, não lembro de quem, falou assim, mas tu não gosta da... E a verdade é que, tipo assim, galera, pô, cada um tem sua opinião sobre música, cada um tem seu estilo musical preferido, e a arte é arte, né, cara? Ela não tem que se limitar a nada. A própria Tropicália...
estilo que não fala de política. Então a gente tem uma música muito bonita do Roberto Carlos que ele vai fazer pro Caetano, quando o Caetano estava no exílio, tá ligado? Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos, uma história pra contar de um tempo tão distante. Essa música é linda, cara. E é uma música da Jovem Guarda, quer dizer, não é da Jovem Guarda, do Roberto, homenageando o Caetano que estava no exílio e tal. Então, assim, uma música muito sensível. Contei pra vocês sobre... Aqui deu um pulinho, né? Mas a gente teve antes o assassinato do Edson Luiz, a passeata dos 100 mil, e ali uma mobilização popular cada vez mais forte, cada vez mais organizada na luta contra o regime militar. E essa aqui vai ser a reta final. O deputado Márcio Moreira Alves vai pedir um boicote ao desfile do 7 de setembro, vai pedir para as meninas não namorarem cadetes, para as mulheres não namorarem oficiais e para as mães do Brasil não permitirem no 7 de setembro que seus filhos marchem ao lado dos que metralham. O Costa e Silva, ditador, vai ficar extremamente revoltado com a declaração do Márcio Moreira Alves e exige do Congresso que o seu mandato fosse cassado. O Congresso vai enrolar, e na sua última ação democrática o Congresso diz não. E aí, numa sexta-feira 13 de dezembro, inclusive sexta-feira agora foi 13 também, né? De 68, o Costa e Silva vai decretar o AI-5, e esse AI-5 é o mais importante porque é o mais terrível, o mais perigoso de todos os atos institucionais. Ele faz um recesso ao Congresso por tempo indeterminado, ou seja, o Congresso foi fechado, habeas corpus suspenso, ou seja, um direito sagrado, institucional, de você ter a sua liberdade enquanto for inocente, isso acabou. Então, os militares podem te prender a hora que eles quiserem, e sem autorização de ninguém, de juiz, de porcaria nenhuma. E o presidente pode cassar, demitir, aposentar e remover, sem autorização do Congresso e muito menos com intervenção do Judiciário. E aqui diga-se também prender, torturar e executar, porque a partir de agora, galera, quais são as opções? Ou você aceita, ou você vai embora, ou você finge que não está vendo nada, que é o que a grande maioria da população brasileira vai assumir a postura de tipo assim, não vou me meter, não vou me envolver e vou viver em paz. Muita gente mete o pé, como é que eu posso dizer, querendo ou não, de maneira espontânea ou não, e aí você tem no festival de música, né? Não sei se eu falei semana passada, mas vou falar de novo. Que é o Geraldo Vandré. Que depois que vem o AI-5, e aí o regime ele fecha de vez, o regime ele não te dá muitas opções, e os festivais estavam bombando pra caramba, né? E aí teve um festival que o Chico Buarque mostrou eu acho que foi a banda. Estava à toa na vida, o meu amor me chamou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. Parece uma música muito inocente, né? Mas é uma música política. Porque a banda que o Chico Buarque está se referindo é a banda militar. E quando ela passa, todo mundo esquece dos problemas. O velho fraco se esqueceu do cansaço e pensou quem dera moço pra sair do terraço e dançou. A moça feia debruçou na janela, pensando que a banda tocava pra ela. Mas no final, quando a banda vai embora, todo mundo volta pro seu lugar, todo mundo volta a ficar triste, porque aquilo era uma maneira de enganação, né? De alienação e tal. Mas aí, cara, o Vandré entra com uma musiquinha de 2 acordes, um Lá menor e um Sol, e uma música marchada, tá ligado? Tipo assim, bem militar mesmo, assim, bem marcial. Lá, 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 ya, lá, 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 ya. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções. E aí ele vem, meu irmão, vem, vamos embora, que esperar não é saber. Pá, 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 acontecer. Vem, vamos, cara, no segundo refrão, o Maracanãzinho lotado. Vem,
Vamos embora, que esperar não é saber. Galera enlouquecida com o Vandré. E ali o cara saiu, foi preso, torturado, nunca mais foi o mesmo. O Vandré ficou com problemas neurológicos muito sérios. Então é esse o momento que a gente começa a ter os principais líderes de guerrilha. Guerrilha é uma resistência contra o governo de características distintas, beleza? Primeiro a gente tem o Lamarca. O Lamarca era um capitão do próprio exército que vai fazer várias missões internacionais, inclusive na Batalha de Argel, lá na França, onde ele viu de perto que muitos militares brasileiros aprenderam com os franceses diversas técnicas de tortura. E essas técnicas de tortura vão ser utilizadas no Brasil. Acabou se envolvendo com o caso de Israel, na verdade, defendendo a causa palestina, e aí ele começou a se esquerdar mesmo, o Lamarca. E aí quando os militares derrubam João Goulart, tomam o poder, ele já fica bolado, mas quando vem o AI-5, aí ele vai embora, ele deserta e vai organizar uma guerrilha no Araguaia. Ou seja, cara, esse maluco, Lamarca, líder do VAR Palmares, ele vai fazer uma guerrilha contra os militares nos moldes da guerrilha cubana, lá em Serra Maestra, que eu vou te contar na semana que vem, que é na floresta, para tentar apoio popular até o momento que você vai conseguir derrubar o governo. Em Cuba deu muito certo, porque o Fidel era o grande Fidel, tinha uma moral muito grande com a população cubana e vai atrair milhares de pessoas para Serra Maestra para conseguir derrubar o governo. O Lamarca não vai conseguir, mas é uma guerrilha na selva, na floresta, o que é muito difícil, né, combater o exército brasileiro, que é especialista nesse tipo de guerra. E agora esse aqui é o cara que vai incomodar mais. O Marighella é um cara que, até pouco tempo atrás a gente estava vendo gerar polêmica. Porque o Marighella, cara, ele é o líder da ALN, uma clara referência à ANL, lembra da Aliança Nacional Libertadora Comunista, lá da era Vargas? Então agora ele só vai inverter o nome. Ao invés de Aliança Nacional Libertadora, Aliança Libertadora Nacional. E por que o Marighella incomoda mais? Porque ele teve mais vitórias, cara. Não é que ele teve mais vitórias, assim, o Lamarca, ele estava muito escondido na floresta, assim, e meio que não havia tantas repercussões sobre a guerrilha. Agora, quando o Marighella vai lá e assalta o Banespa, tá ligado? Na frente de todo mundo, não tem como a Folha de São Paulo, o Dia, não vai lá e falar, cara, houve um assalto ao Banco Banespa e provavelmente foi a ALN. E todo mundo fala, opa, mas quem são esses caras? Ah, são revolucionários contra a ditadura. Opa, eu me identifico com eles. Então ele acaba ganhando muita gente, tá? E é isso aí, cara. A guerrilha urbana envolvia sequestro, principalmente de embaixadores, envolvia assalto a banco, assalto a transportadora, a carga, tudo aquilo que fosse empresas que financiassem o governo militar, o Marighella vai partir para cima. Então ele ficou muito marcado, muito carimbado com a imagem de um subversivo, de um bandido, porque a imprensa controlada pelos militares vai bater muito na questão de que o Marighella ele é um criminoso, ele é um marginal, apesar de, nesses crimes, nunca ter sido crime de assassinato. E ele vai acabar envolvendo uma galera que vocês conhecem hoje em dia, tipo assim, uma das militantes mais importantes da LN, quer dizer, pelo menos que vai ficar mais famosa, é a Dilma. A Dilma estava lá junto com o Marighella, vai acabar sendo presa, foi torturada, e essa história da trajetória da Dilma. Mas o Zé Dirceu, uma galera famosa, o Franklin Martins, da política nacional hoje em dia, que estava junto com o Marighella. Tanto é que aí qual é a parada? O Marighella, ele e o Lamarca vão ser abolidos do... O Lamarca foi do exército. O Marighella acho que ele chegou a servir, mas não seguiu carreira. Mas o Lamarca foi apagado da história do exército, você não acha o registro dele. O Marighella, ele vai ser muito associado, então, a essas forças de esquerda, se ligou? O cara foi o chefe da Dilma, então, a Dilma do governo do PT. E aí o Bolsonaro, que sempre foi um anti-PT, um antipetista, que surfa no discurso de combater a corrupção,
ele vai e proíbe a exibição do filme do Marighella. Não é que ele proíbe, que ele não podia proibir. Mas na época o Mário Frias, né, o ministro da Cultura, vai fazer uma série de intervenções para não permitir a exibição do Marighella nos cinemas. Isso foi um rebuliço danado. Vocês são novinhos, talvez vocês não lembrem. Mas isso tem pouco tempo, isso foi 2019, se eu não me engano. Acho que em 2018 o filme foi gravado, 2019 já não pôde ser transmitido. E foi uma briga danada, porque falou, pô, vocês falam de censura, mas vocês estão proibindo a publicação de um filme. Ah, mas o filme fala sobre um marginal, pô, mas é marginal para vocês. Enfim, um debate muito, muito contemporâneo sobre a figura desse cara que é, por exemplo, homenageado pelos Racionais MCs e extremamente criticado pela direita liberal do Brasil. Isso aqui é o Lamarca. Alguém consegue imaginar quem seja essa jovem? É a Miriam Leitão, é isso mesmo. Ela é jornalista da Globo News, se eu não me engano, ela está na Globo News, apresentadora, e estava lá aprendendo a tirar com o Lamarca. Agora, essa aqui, cara, esse sequestro foi o mais sentido pelos militares, foi o mais duro. Porque foi o seguinte, cara, foi uma galera aqui do Rio de Janeiro, estudante, assim, galera de 18 a 24 anos, molecada mesmo, molecada. E eles se organizaram, chamado MR8, Movimento Revolucionário 8 de Outubro, se eu não me engano é a morte do Che Guevara, uma homenagem a ele, e esses caras queriam dar uma pancada na ditadura. Eram ligados ao Marighella, mas não é o Marighella que vai organizar, é só essa garotada aí. Talvez o mais famoso seja o Gabeira, que é também comentarista da Globo News hoje, junto com a Miriam Leitão, e que morava em Santa Teresa, que vai ser um dos grandes políticos do Partido Verde, enfim. E essa galera percebeu o seguinte, que o embaixador americano, ele ia para a embaixada americana num carro normal, sem escolta, sem nada. Ele e o motorista. Até hoje a embaixada americana fica na Praia do Flamengo. E ele morava na Urca. Para quem conhece o Rio de Janeiro, a Urca é o bairro mais fácil para tu sequestrar alguém. É um bairro que só tem uma entrada e uma saída. E aí os moleques viram uma facilidade. E deu certo. O cara tava saindo da Urca, bah! Cercaram ele, pum, fuzil, falou, sai, tá pra lá. Levaram ele para Santa Teresa, na casa do Gabeira, e esconderam ele lá. E enviaram para a ditadura os termos, as exigências para soltura, que era a liberdade de 15 prisioneiros, e a leitura de uma carta escrita pelos revolucionários no Jornal Nacional, pelo antigo apresentador Cid Moreira, aquele que leu a Bíblia e fala assim... Deixa eu dar um golinho, por favor, Renan. Cara, os militares, meu irmão, ficaram enlouquecidos, não queriam aceitar e começaram investigação, e não achava. E aí uma hora os americanos falaram assim, olha só, o governo brasileiro, se vocês não devolverem o meu embaixador vivo, sabe aquele money que eu empresto para vocês? Então vai acabar. Então assim, eu acho que vocês... Tá na hora de pensar em aceitar as exigências. E no final os militares aceitaram. Soltaram 15, aqui são 13, porque o avião ainda vai parar no Nordeste para pegar o Gregório Bezerra e o Francisco Julião. Esse aqui, por exemplo, é o Zé Dirceu, que tá levantando a mão para mostrar as algemas. Tipo assim, eles estão presos. O relato dessa galera é que eles achavam mesmo que, meu irmão, o avião, imagina, só via mar, que o avião ia abrir e ia todo mundo para o meio do oceano. Mas não, na verdade eles foram para o México. O México era um país que cedia anistia, e dali cada um foi para um canto. Uma galera foi para Cuba, outros foram para a Europa, uns voltaram para o Brasil. E aí o Marighella, ele achou sensacional o sequestro. O Cid Moreira lê a carta no Jornal Nacional, que foi humilhante para os militares. O cara, nós, do Movimento Revolucionário 8 de Outubro. Acho que eu botei a carta aqui? Acho que eu não botei, não. Mas enfim. Mas o Marighella achou que foi pouco prisioneiro. Falou, cara, vocês estavam com embaixador americano, vocês tinham que pedir logo uns 50. E aí depois a LN sequestra o embaixador alemão e dessa vez pediram 50 prisioneiros soltos. Essa menina aqui tá com a coluna quebrada pela tortura, por isso que ela tá sentada, ela estava ali sem sentir as pernas.
E o que vai acontecer é o seguinte, cara, depois desses sequestros, depois da resistência da guerrilha de esquerda, o Costa e Silva teve um derrame cerebral e vai acabar sendo afastado e logo depois vai acabar morrendo. E aí a cúpula militar entendeu o seguinte, cara, a gente tá em guerra. A guerrilha tá sequestrando, assaltando, blá blá blá, então a gente vai ter que colocar um cara durão. Um cara pra, meu irmão, vir duro e não dar mole pra esses caras. E aí você elege indiretamente, como era normal, Emílio Garrastazu Médici. Então, o Médici, cara, antes de tudo, deixa eu colocar pra vocês uma coisa importante. O Médici, ele tem uma dicotomia, uma contradição, um paradoxo. De um lado, é o governo que mais matou, torturou e deportou. Os índices de desaparecimento com o Costa e Silva dispara, com o Médici dispara mais ainda. Depois despenca com o Geisel. Então esse é o período que nós chamamos de os anos de chumbo. Chumbo de bala. Porque aí realmente é cerceamento de liberdade total. É um estado de exceção muito perigoso. Mas por outro lado, é o auge do milagre econômico. É o auge do crescimento do PIB, de inflação moderada e ainda por cima a inauguração de várias obras faraônicas e o Brasil foi tricampeão mundial na Copa do Mundo, com o Esquadrão de Ouro, a melhor seleção que ela já teve, com Pelé, Jairzinho, Tostão, Félix no gol, enfim, vou ficar aqui, Jairzinho, Rivelino, o Garrincha aqui não estava mais, já estava bem mal inclusive. Mas toda essa galera, assim, que, pô, convenhamos, né, cara? Se o Brasil hoje é o Brasil, é graças a essa geração aí. Essa geração que vem desde 58, ganhou 58, ganhou 62, perdeu 66 por bobeira e ganhou 70. Mas, enfim, então você fala pra a galera que nasceu em 50 e 60, tipo meu pai, a memória dos anos do Médici é o melhor governo do planeta pra eles, assim. Porque quem não se envolveu com a militância... Lembra do quê, cara? Do homem que vai pra Lua, do Brasil ter campeão mundial, da ponte Rio-Niterói, da Transamazônica, o Brasil que vai pra frente, ninguém segura esse país, as propagandas ufanistas. Por isso que até hoje, você faz no Brasil uma campanha, uma enquete, perguntando aos brasileiros quem foi o melhor presidente do Brasil, sempre vai configurar Vargas, FHC, Lula, JK e Médici. O Médici ainda na frente do JK. Porque a memória do brasileiro do governo Médici é muito boa. Mas, por baixo desse otimismo, o pau comeu, entendeu? E aí vamos lá, galera. Isso aqui são dois torturadores conhecidos. O delegado Fleury, um dos grandes chefes da Operação Bandeirantes. Se vocês encontrarem questão OBAN, é a mesma coisa, tá? Operação Bandeirantes, que vai trabalhar para o general Frota, Ednardo, enfim. E o coronel Brilhante Ustra, que vai ficar muito famoso na época do impeachment da Dilma. Quando o Bolsonaro votou pelo impeachment da Dilma, ele faz uma homenagem ao Ustra. Em nome do coronel Brilhante Ustra, eu voto sim pelo impeachment. Aquilo foi notícia internacional, porque o cara era reconhecidamente um torturador. O Fleury, cara, ele na época foi mais famoso. Porque o Fleury, todas as citações dos torturados, especialmente num livro chamado Brasil Nunca Mais, fala que o Fleury era completamente aterrorizante. Que o soldado, o cara que torturava, fazia aquilo porque tinha que fazer, porque via você como inimigo e porque era a obrigação do cara. O Fleury não. O Fleury, ele ficava excitado. Ele inventava novos métodos de tortura. Ele adaptava de acordo com a pessoa. Então, por exemplo, ele pegou uma mulher que tinha acabado de ter um bebê. E aí tava o filhinho dela lá, pá, beleza, com a avó. E aí a menina foi trancada e foi torturada. Quando ele percebeu que os seios dela estavam cheios de leite, ele dava choques nas glândulas mamárias para espirrar leite. E aí não é só a dor, né, cara? É a humilhação total, a exposição total. E esse cara, as histórias sobre ele são muito, muito, muito hardcore. Mas aí você vai ver o Ednardo, o Cabo Anselmo, tem uma galera da escola de tortura que vai ser desenvolvida justamente nesse período. Porque
Os militares colocaram na cabeça que eles estão em guerra contra subversivos, que eles estão em guerra contra a guerrilha. E já que eles estão em guerra, guerra é guerra, vale tudo. Então, cara, o crucifixo, o telefone, a palmatória, os choques elétricos e o mais famoso na época, que é o pau de arara, onde a pessoa ficava numa posição terrível e ali acontecia de tudo, vai ficar muito, muito exposto à ideia de que, mano, se você for contra o governo, tu vai morrer. E aí, cara, durante o governo Médici vai morrer todo mundo. O Lamarca foi capturado não, foi... morreu em campo de batalha, né? O Marighella não. O Marighella, cara, ele acabou sendo entregue pelo bispo de São Paulo, porque o bispo foi torturado. E aí você tem são dois bispos, se eu não me engano, que inclusive são os caras que fizeram participação direta no Brasil Nunca Mais, e que definiram que, pô, eles foram obrigados a ligar pro Marighella, marcar um encontro com o cara, e o Marighella, quando chegou, mais de 52 tiros. Lamarca morre no Araguaia, morre em campo de batalha, e a gente tem um outro caso, isso aqui são um pingo d'água numa coisa muito maior, tá? Mas estou falando só dos casos mais famosos. Agora, esse caso ficou muito famoso porque é o seguinte, esse rapaz, chamado Stuart Angel, ele era um menino de classe média alta, acho que rico, a gente pode dizer assim, formado na PUC, e atleta do Flamengo, atleta de remo, e ele acabou se envolvendo no movimento estudantil, foi preso e desapareceu. O que nós sabemos é que quando os militares torturaram e acabaram matando ele, viram o nome dele e falou, porra, Stuart Angel, foram verificar e ele era filho da Zuzu Angel, que era uma estilista famosíssima, de carreira internacional, que morava em Copacabana, num apartamentozão, pá, não sei o quê. E aí o que fizeram? Jogaram o corpo do moleque no mar, pra desaparecer mesmo, pra sumir. Só que essa daqui, cara, pô, meu irmão, essa mulher fez um escândalo e foi para jornal, e foi para imprensa internacional, e vai na embaixada americana e fala assim, meu filho era cidadão americano. E aí? Vocês não falam que cidadão americano não pode ser encostado? Se matar o cidadão americano não vem FBI, não vem a porra toda? O pai dele é americano. E aí constrangiu o governo americano e veio o pai do cara. Mano, a mulher fez, assim, um escarcéu mesmo. E aí, cara, voltando, supostamente de um encontro com um cara que entregou pra ela um dossiê sobre o que aconteceu com o filho dela, e ela foi jogada pra fora da pista, capotou várias vezes e morreu. Ela saiu da pista. Vou passar agora no túnel Zuzu Angel em homenagem a ela, entendeu? Então assim, a gente está no momento que o governo não vai dar mole e vai perseguir, e vai matar, e vai torturar. E é só você pegar as denúncias, né? Com o Castelo Branco, os índices de desaparecimento diminuíram, cara. Agora olha com Costa e Silva, depois do AI-5, ó, aqui é o AI-5. Aí olha assim com o Médici, porra, lá em cima, meu irmão. E aí depois que o Médici sai, o negócio despenca novamente. Por isso que Costa e Silva e Médici são o que nós chamamos de os anos de chumbo. E agora aqui, a opinião pública, que não está envolvida com a luta armada, com a guerrilha, e que, meu irmão, tá olhando para um Brasil que foi tricampeão do mundo. Na época, eu não sei por que isso acabou, porque eu achava isso irado. Tu sabe por que acabou, Renan? Antigamente, a seleção ganhava 3 Copas, levava a taça para casa. Eu não sei por que acabou. Eu também não sei por que acabou. Tanto que a musiquinha que, porra, meu irmão, ficou na cabeça dos brasileiros na época, a taça do mundo é nossa, com brasileiro não há quem possa, esquadrão de ouro, é todo samba, é todo povo, era a musiquinha que, pô, isso aí, cara, eu, porra, tava longe de nascer, tá, gente, eu não sou dessa época, não. Mas meu pai escutava essa porra direto, assim. Eu lembro das músicas todas dessa época por causa do meu pai, pra tu ver como aquilo marcou meu pai e meu sogro, então, assim... É uma galera que tem, nessa época, a mentalidade do Brasil grande, do Brasil das obras faraônicas, do Pelé tirando foto com o Médici. E aí você tem ali, pô, vamos fazer a ponte Rio-Niterói. Cara, existiam vários projetos que ao invés de fazer a ponte, você fazia um mergulhão de Botafogo que já saía em Niterói. Muito mais barato, muito mais rápido, não atrapalharia ainda a navegação da Baía de Guanabara. Se vocês repararem, a ponte ela tem um vão central.
É somente nesse vão que passam as embarcações. Mas e aí, qual é a graça de você fazer um mergulhão? A graça é você fazer a maior ponte do mundo, que vai fazer companhia ao maior estádio do mundo, que vai fazer companhia à Transamazônica, a maior rodovia do mundo, que liga o nada ao porra nenhuma. Então, a ideia era fazer as obras gigantescas, sempre com essa ideia de que é o maior do mundo, para você mostrar que o Brasil é o país que vai para frente. Ninguém segura esse país. E se você não está satisfeito, vai embora. Então são essas propagandas ufanistas, ame ou deixo. Não tá afim, vai embora. E é sempre essa ideia do pra frente. Até a música da seleção era: vamos juntos, vamos pra frente, Brasil, salve a seleção. Vamos juntos, vamos pra frente, Brasil, do meu coração. De repente é aquela corrente pra frente, parece que todo o Brasil deu as mãos, todos ligados na mesma emoção, junto é um só coração. Vamos juntos, vamos pra frente, Brasil. Na época o Juca Chaves, o cara que fez a música Presidente Bossa Nova, esse maluco ele era muito debochado, né? E meio maluco também. E aí no meio do show dele ele falou assim: gente, vou apresentar pra vocês o meu bichinho de estimação. Traz aí pra mim, produção. Aí trouxeram um caranguejo, todo de verde e amarelo, segurando nas patinhas a bandeira do Brasil. E o bichinho, tadinho, assustado pra caramba. Ele: gente, isso aqui é o Brasil, é o meu bichinho de estimação. Mas eu vou falar pra vocês, eu nunca tive um bicho de estimação tão mal criado igual o Brasil. Quer ver? Vou mostrar pra vocês, ó. Brasil é pra ir pra frente, hein? É pra frente, Brasil, pra frente, Brasil. Quando ele tira, pô, é um caranguejo. Ele vai pra trás. Aí foi preso, foi exilado, não sabia por quê. Mas agora vamos para a questão técnica e muito importante, beleza? Presta bastante atenção, que essa é a parte mais importante do governo Médici. O Brasil cresce mais que a China nessa época. Tipo, a gente bateu um PIB de 11%, se ligou? Inflação moderada, mas assim, moderada mais alta, mas para o Brasil tava bom. E, meu irmão, entrada de grana fortemente. E aí, por isso que os militares estão tirando onda. Aí, quando é que o Brasil cresceu 11%? A gente está comemorando agora que o Brasil cresceu 2,5%, para tu ter uma ideia, na proporção. Só que tinha um problema, né? Que os militares não conseguiam explicar. E veio uma entrada grande, imensa de dinheiro para o Brasil, mas a pobreza não parava de aumentar. A miséria não parava de aumentar. Você vai, por exemplo, para São Paulo, o ABC Paulista, que é o auge das grandes indústrias automobilísticas, cara, São José sai de uma favela para 40 favelas. Como? Como é que o país está ficando mais rico e a população está ficando mais pobre? Aí vem a primeira coisa importantíssima. Tem que anotar aí. Concentração de renda. O que é isso? O rico vai ficar muito mais rico e o pobre vai ficar mais pobre. Porque você entra 11% de PIB, mas você não distribui. E aí é o que a economista da época, esqueci o nome dela, vai falar pro Delfim Neto, que morreu tem 2 semanas. O povo não come PIB, ministro. Não adianta você falar, o PIB cresceu 11, 20, e daí se o povo continua faminto? Se o povo continua se favelizando? Se a pobreza continua crescendo? Aí a resposta dele foi ótima. Ele, não, primeiro é preciso fazer o bolo crescer, para depois dividi-lo. Se ligou? E aí a brincadeira da charge é que o bolo sai pequenininho e ninguém vai comer nada. Porque vamos lá, galera, tem um panfletinho aqui que eu acho que fica bem mais legal para vocês verem. É inegável que os militares deixaram uma herança de infraestrutura importante para o Brasil. Cara, querendo ou não, Ponte Rio-Niterói, hidrelétrica de Tucuruí, Sobradinho, Colombo Salles, hidrelétrica de Itaipu, usina nuclear de Angra 1. Então essa modernização foi muito importante. Show? Então, ó, crescimento da economia, inflação moderada e modernização da indústria de base e ampliação das empresas estatais. Inegável isso, foi importante e ainda é para o Brasil. Agora, o grande problema é que tudo isso é feito com dinheiro externo. Tudo isso é feito com dinheiro que não é nosso. Então, assim, você botou, fez uma porrada de coisa. Mas a dívida externa está gigantesca. A dívida sai de 3 bi para 63 bi. Ainda com Médici. Então o brasileiro não está percebendo que esse milagre, a brincadeira é essa, né? Cadê? Não é santo. E é uma bomba relógio.
Porque quando explodir algum problema internacional e faltar dinheiro externo, cadê o milagre? Vai desmoronar. Por quê? O que a gente tem aqui? Um arroz salarial. Isso aqui é muito importante. O que é o arroz salarial? O salário mínimo não é reajustado desde 64. Até tem reajuste abaixo da inflação. Então, quanto mais a inflação vai crescendo e o salário não acompanha, o trabalhador não consegue comprar. Então, o cara lá em São José, que vai morar na favela, não é o bandido, não. É o cara que trabalha na fábrica da Volkswagen, mas que não tem dinheiro para pagar o aluguel e para comprar nada. Então, assim, a população está mais pobre, beleza? Por conta da concentração de renda. E isso tudo aumenta gradativamente a dívida externa. Então, olha lá, o que eu falei com vocês? Ó, 3 bi para 62 bi. Aí, ó, em 81, o que os militares estão fazendo? Estão metendo o pé. Então eu falei, eu fiz um monte de coisa, mas com dinheiro estrangeiro. E na hora de pagar a dívida, agora paguem vocês. Então, ó, o Delfim Neto é um balão a gás. E o milagre é uma bomba relógio. E essa bomba vai explodir muito antes do que os militares pensavam. Em 73, a mesma treta do mundo árabe contra Israel. Dessa vez, a chamada Guerra do Yom Kippur, a Guerra do Dia Sagrado. Cara, os árabes atacaram Israel, morreu gente pra cacete. Acho eu que foi a guerra que Israel mais perdeu, só que depois Israel consegue virar o jogo e mata todo mundo. E vence mais uma vez. Então esse é o momento que o mundo árabe percebe o seguinte, cara, nosso inimigo é Israel, beleza. Mas a força de Israel está nos Estados Unidos. Então, como é que a gente vai continuar lutando contra Israel se esses caras têm um fornecimento infinito do tio Sam? O mundo árabe entende o seguinte, então para eu desequilibrar Israel, eu tenho que desequilibrar os Estados Unidos. E para eu desequilibrar os Estados Unidos, eu tenho minha arma. Não é de fogo não, é o petróleo. Então a OPEP, que basicamente é o mundo árabe, aumenta o petróleo em 100%, cada barril. Qual é o maior consumidor de petróleo do mundo até hoje? Os Estados Unidos da América. Então, no momento que eles vão ter que dobrar o orçamento para importação de petróleo, eles não têm mais tanto dinheiro sobrando. E aí eles falam, Brasil, I'm sorry, I don't have money. No momento em que não tem mais grana dos Estados Unidos e o FMI vai aumentar os juros, o milagre acaba. Quando o milagre acaba, o Geisel assume, o próximo presidente militar, já prometendo o quê? Devolver o poder aos civis e redemocratizar. E essa história eu te conto na semana que vem. Fui! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.